Em dezembro de 1978, durante uma missão rotineira de mapeamento submarino, o destroyer norte-americano USS McCormick captou algo no sonar que não deveria existir, algo tão vasto, tão silencioso e tão impossível que, nas primeiras 24 horas, todos os registros foram classificados como erro de equipamento. Mas não era erro algum. Nas profundezas do Atlântico Sul, a quase 600 quilômetros da costa brasileira, havia uma anomalia metálica no leito oceânico. Um objeto do tamanho de um arranha-céu invertido, enterrado na areia, possuindo uma assinatura eletromagnética que nenhum manual, nem mesmo dos laboratórios secretos da DARPA, poderia explicar. O relatório inicial, escrito às pressas pelo comandante Henry Whitlock, continha apenas 3 linhas. Objeto colossal identificado. Origem desconhecida. Recomendamos contato imediato com Washington. E naquela noite, pela primeira vez, os Estados Unidos perceberam que havia algo no Brasil que eles não conseguiriam controlar. O Brasil sempre teve seus segredos. Uns pequenos, outros incômodos. Mas alguns muito poucos eram tão profundos que nem os próprios militares tinham acesso. O SISNI, Sistema Nacional de Informações Não Identificadas, era oficialmente uma lenda urbana dentro das Forças Armadas. A maioria achava que era história de boteco. O SISNI é o primo pobre do SNI. O arquivo morto dos malucos. Mas não era. Criado de forma não oficial durante a década de 1950 e reorganizado nos anos 70, seu objetivo era monitorar qualquer fenômeno que pudesse alterar a soberania nacional. Anomalias geológicas. Sinais eletromagnéticos desconhecidos. Aeronaves sem identificação. Estruturas submersas. Tecnologia não reconhecida. E foi o SISNI que recebeu o primeiro alerta de Whitlock. Enquanto em Washington o clima era de tensão, em Brasília a notícia foi recebida com silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele tipo de silêncio calculado, de quem já esperava algo assim havia décadas. O general Rodolfo Matar, diretor não oficial do SISNI, ouviu o relatório enviado pelos Estados Unidos, acendeu um cigarro e disse: "Eles finalmente encontraram." A frase deixou todos na sala pálidos. Encontraram o quê? Matar então abriu uma gaveta que poucos sabiam que existia. Dentro, pastas envelhecidas, celofane amarelado, carimbos ultrapassados e fotos em preto e branco mostravam estruturas colossais, semelhantes a ossadas de máquinas gigantes soterradas no fundo do mar. No topo do arquivo, um nome em Projeto Atlântida. O Projeto Atlântida começou oficialmente em 1938, quando um pescador da costa do Espírito Santo encontrou pedaços de metal tão duros que nem o Oxycorte conseguia arranhar. Na época, o Brasil não fazia ideia do que era aquilo. Mas os nazistas sabiam. E os Estados Unidos também. A costa brasileira parecia esconder algo antigo. Algo poderoso. Algo tecnológico demais para ser natural. Durante a Segunda Guerra Mundial, submarinos alemães chegaram a enviar transmissões sobre uma estrutura artificial colossal no Atlântico Sul. As mensagens foram interceptadas e arquivadas. Só depois da guerra os norte-americanos entenderam que aquilo não era só paranoia. Quando o Pentágono recebeu o relatório do USS McCormick, o clima passou de preocupação para pânico. E se o Brasil tivesse tecnologia de origem desconhecida? E se estivesse estudando aquilo há anos? E se tivesse descoberto algo que os Estados Unidos não tinham? O conselheiro de Segurança Nacional, Thomas Granger, foi direto. Seja o que for, não podemos permitir que o Brasil tenha isso sozinho. O presidente dos Estados Unidos foi ainda mais explícito. Recuperem. Interceptem. Comprem. Financiem. Façam o que for preciso. Mas já era tarde. O Brasil estava um passo à frente. Em janeiro de 1979, enquanto os Estados Unidos preparavam uma operação clandestina, a Marinha do Brasil já havia enviado uma frota completa, incluindo o recém-comissionado submarino S-12 Humaitá, adaptado com sensores experimentais criados pelo CTA, Centro Técnico Aeroespacial. Durante 17 dias, o Brasil operou em completo silêncio de rádio. Quando a frota voltou, trouxe algo que mudaria para sempre o equilíbrio militar do Hemisfério Sul. Não era uma arma.
Não era um submarino. Não era uma nave. Era uma fonte de energia. Uma cápsula que emitia um tipo de radiação desconhecida, capaz de alimentar uma cidade inteira. O Brasil tinha acabado de acessar tecnologia que nenhum país, nem mesmo os Estados Unidos, compreendia. E Washington entrou em desespero. Existe um relatório classificado até hoje com o codinome O Blue Fear. É um dossiê norte-americano sobre a ameaça brasileira. Nele, um trecho é o mais famoso. O Brasil detém tecnologia que não se pode comprar, copiar ou sabotar. Se o país decidir desenvolver isso, nenhum estado do hemisfério poderá controlar. Esse trecho vazou em 1994, mas foi imediatamente apagado. Oficialmente, nunca existiu. Em 1985, com a redemocratização, o CISNI oficialmente deixou de existir. Mas na prática, apenas mudou de nome. Com a cápsula obtida no Atlântico e fragmentos metálicos recuperados ao longo de décadas, o Brasil criou uma divisão secreta de pesquisa. O Projeto Alfa. Sua meta era simples: transformar aquilo que não entendemos em algo que possamos utilizar. E eles conseguiram. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, o Pentágono pressionou o Brasil a vender parte do material recuperado. A resposta brasileira ficou famosa nos bastidores. Não podemos vender algo que vocês não conseguiriam armazenar. Um aviso educado, porém firme. Foi o momento em que os Estados Unidos perceberam. O Brasil tinha algo que eles não podiam controlar. Algo que não estava à venda. Algo que não podia ser espionado. Algo que não podia ser replicado. E o mais assustador de tudo: o Brasil ainda não revelou a totalidade do que encontrou. Rumores afirmam que, hoje, parte da tecnologia encontrada no Atlântico foi usada para desenvolver sistemas de propulsão silenciosa, sensores magnéticos avançados, métodos de armazenamento de energia, materiais resistentes à pressão extrema. E tudo isso está guardado em áreas altamente restritas do litoral brasileiro. Os Estados Unidos sabem disso. O Brasil sabe que eles sabem. E ambos fingem que nada aconteceu. O mundo acredita que a corrida tecnológica do Hemisfério Sul é limitada, lenta, discreta. Mas existe um capítulo da história moderna que jamais aparecerá em livros. O dia em que os Estados Unidos descobriram que, no fundo do Atlântico Sul, o Brasil tinha algo que nem a maior potência militar do planeta era capaz de controlar. Algo que não deveria existir. Algo que não pertencia a nenhum país. Algo que mudou para sempre os bastidores da geopolítica. E que, mesmo hoje, permanece guardado sob o mais absoluto silêncio. A reunião de emergência na sala de situação terminou em silêncio. Cada general americano saiu dali com a mesma sensação incômoda. Pela primeira vez, eles não sabiam exatamente o que o Brasil tinha, se isso os aterrorizava. Mas a história não começava ali. Para entender como o Brasil chegou a esse ponto, era preciso voltar alguns anos, quando ninguém fora do país dava atenção a um grupo de pesquisadores encarregados de um projeto experimental classificado apenas como Iniciativa Orfeu. O núcleo do segredo brasileiro. A Iniciativa Orfeu era oficialmente um programa de pesquisa oceanográfica, mas internamente era tratada como algo completamente diferente. Uma tecnologia híbrida entre propulsão, comunicação subaquática e detecção energética, capaz de operar em profundidades onde nem mesmo os submarinos nucleares americanos conseguiam navegar com segurança. Essas profundidades eram chamadas informalmente pelos pesquisadores de a zona escura. Regiões abissais onde sensores falhavam, bússolas enlouqueciam e o som parecia viajar de forma irregular, quase orgânica. Foram nessas zonas desconhecidas que o Brasil, silenciosamente, começou a dominar algo que o resto do mundo nem compreendia. Por que o Brasil? Existia um fator simples e inevitável. O Brasil é dono de uma das maiores e mais profundas margens oceânicas do planeta. Enquanto outros países exploravam mares rasos, o Brasil estudava abismos reais, onde pressões extremas esmagariam qualquer submarino comum em segundos. E foi ali, na escuridão absoluta, que os pesquisadores brasileiros encontraram anomalias energéticas estranhas, vibrações naturais da crosta oceânica que pareciam formar padrões, quase como se fossem códigos.
Códigos que o sistema criado por Orfeu conseguia ler. Os Estados Unidos descobrem a primeira anomalia. A Marinha Americana já sabia, há décadas, que o Atlântico Sul tinha atividades inexplicáveis, mas classificavam tudo como o erro de equipamento. Até que, numa noite de 2028, uma rede de sensores dos Estados Unidos captou algo impossível. Um submarino desconhecido deslocando-se a mais de 150 nós, velocidade completamente fora dos limites físicos para um casco humano. A assinatura energética era estranha. Não era nuclear, não era diesel elétrico. Parecia natural, como se estivesse absorvendo energia do próprio oceano. A primeira hipótese dos analistas americanos foi: Rússia ou China desenvolveram uma tecnologia experimental. Mas quando calcularam a trajetória daquele objeto, tudo mudou. Porque ele vinha do lugar mais improvável. A costa brasileira. No Pentágono, isso caiu como uma bomba. Primeiro contato visual. 2 meses depois, um satélite militar americano captou uma imagem borrada de um casco metálico emergindo brevemente perto da foz do rio Amazonas. A fotografia era ruim, mas um detalhe chamou a atenção. O formato do casco era assimétrico, como se tivesse sido moldado para navegar tanto em água quanto em zonas de alta pressão de forma totalmente silenciosa. Isso não é tecnologia russa. Nem chinesa. Então é brasileira? A pergunta soou como piada no início, mas ninguém estava rindo. Os Estados Unidos tentam se aproximar. Uma delegação secreta foi enviada ao Brasil. A versão pública era uma visita diplomática. Mas todos sabiam o objetivo real, em descobrir o que diabos o país estava construindo. O encontro, realizado em Brasília, foi cordial, mas frio. Os americanos esperavam cooperação. Receberam sorrisos e portas fechadas. Quando insinuaram que sabiam sobre uma nova plataforma naval brasileira, o ministro brasileiro respondeu calmamente: o Brasil apenas explora o que é seu por direito. Nada mais. E foi aí que os Estados Unidos perceberam. O Brasil não negava. O Brasil não explicava. O Brasil não temia. Pouco tempo depois, durante um exercício naval americano no Caribe, sensores começaram a falhar. Navios perderam contato uns com os outros. Sonar ficou mudo. Satélites perderam telemetria. Era como se todo o sistema americano estivesse sendo apagado por um campo invisível. Ao recompor os dados, descobriram um rastro energético passando a mais de 600 metros de profundidade. A trajetória apontava novamente para o sul. O comandante da frota atlântica disse apenas: isso é impossível. Mas não era. As análises mostraram que o objeto desconhecido emitia uma assinatura semelhante às anomalias detectadas anos antes nas fossas abissais brasileiras. O relatório final, enviado diretamente ao Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, tinha apenas uma frase em destaque: o Brasil dominou algo que não entendemos. E foi ali que nasceu o pânico. O que realmente era a iniciativa Orfeu? O submarino experimental brasileiro não era apenas uma embarcação. Era uma plataforma viva de adaptação oceânica, construída para aproveitar vibrações geotérmicas profundas como fonte de energia, algo que nenhum país sequer imaginava ser possível. Ele podia operar por anos sem reabastecimento, gerar sua própria energia, navegar em profundidades onde nenhum inimigo podia segui-lo, mover-se silenciosamente como uma sombra, bloquear sensores e satélites usando pulsos de ressonância abissal. Era praticamente um fantasma tecnológico. E, em simulações internas, analistas americanos chegaram à conclusão: se o Brasil decidisse, poderia desaparecer qualquer frota inteira sem deixar rastros. Os Estados Unidos tentaram pressionar diplomaticamente. Nada funcionou. Tentaram aproximações militares indiretas. Pior ainda. Porque cada vez que tentavam monitorar o Brasil, o mesmo acontecia. Perda de sinal. Falhas de comunicação. Sistemas cegos. Era como tentar enxergar algo que se recusava a ser visto. E então veio o evento. O dia que mudaria tudo aconteceu sem aviso.
Um submarino americano de classe Seavol, um dos mais avançados do mundo, desapareceu dos radares por 17 minutos. Quando reapareceu, estava a 40 quilômetros de distância, sem danos, mas completamente sem energia, como se tivesse sido desligado por algo externo. A última gravação do sonar continha um som que os técnicos nunca tinham ouvido. Uma espécie de canto grave e metálico, vindo das profundezas. O relatório de inteligência foi classificado no ato. Mas a conclusão interna vazou para poucos oficiais de alto escalão. Não sabemos o que está acontecendo, mas sabemos de onde vem. Do Sul. Do Atlântico Brasileiro. Das mesmas áreas identificadas pelos cientistas da iniciativa Orfeu. Os Estados Unidos finalmente entendem. Os generais americanos compreenderam algo que evitavam admitir. O Brasil tinha ultrapassado uma linha tecnológica invisível, e eles não sabiam como neutralizar aquilo. Pior. Não sabiam nem como entender. Não havia espionagem possível. Não havia ameaça que funcionasse. Não havia tecnologia equivalente. E quando um país descobre que não pode controlar, copiar ou decifrar a tecnologia de outro, nasce o medo. O medo que os Estados Unidos jamais admitiriam publicamente.